Meus queridos e amados irmãos, eu quero com muita alegria no meu coração cumprimentá-los nesta noite com a gloriosa paz do Senhor, amados. Os irmãos estão felizes com Jesus, meus irmãos? Eu também estou muito feliz com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o privilégio de poder estar aqui nesta noite com os nossos irmãos. Sou muito grato a Deus, fazer parte de um momento histórico, não é? É o momento histórico dessa igreja, estarmos aqui nessa primeira GE, essa primeira convenção internacional aqui das igrejas evangélicas Assembleia de Deus de Jerusalém. Eu quero agradecer a Deus, não é? Antes de fazer uma oração junto com os irmãos, ao nosso querido pastor, presidente, pastor Jorge Luiz. Deus abençoe ricamente o pastor, sua esposa, nossa pastora Miriam, não é? E também ser muito grato a Deus por todos os pastores aqui presentes. Eu quero aqui eximir os nomes para que a gente não tome muito tempo, mas com todo respeito, com todo carinho no meu coração, receba a minha gratidão poder estar aqui com vocês. Fui muito bem recebido aqui. Gostaria que você fechasse os teus olhos para nós fazermos uma oração, pedindo de Deus a sua graça para que a gente ouça Ele falar conosco. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer o privilégio de estarmos dentro desta casa. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo que nós já ouvimos aqui, ó Pai, nesta noite já seria suficiente para que esse mundo todo que ainda não está alcançado pelo Evangelho fosse alcançado e pudesse alcançar também a salvação. Mas convém que nós ouçamos ainda a tua voz, a tua palavra. E eu quero pedir a Deus que o Senhor me tome em tuas mãos, como o Senhor sempre tem feito. Eu quero, ó Deus, recorrer à tua graça, à tua misericórdia, ao seu grande amor, e pedir a cooperação do Espírito Santo, para que Ele possa me trazer aqui à memória tudo aquilo que está no teu coração, que possa vir de encontro com a necessidade de cada um destes teus filhos. Repreendo toda a força do mal contra, ó Deus, o poder transformador desta palavra. Repreendo toda ação maligna agora, meu Pai, neste momento em que o Senhor há de falar conosco. É o meu pedido, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Tomem assento, irmãos. Amados, eu tenho procurado fazer tudo o que posso fazer para que haja hoje entendimento daquilo que Deus tem para nós nestes últimos dias da igreja na face da terra. Eu tenho feito uso do áudio, eu tenho feito uso do visual para que possamos deixar a verdade de Deus no coração dos irmãos ainda mais concreta, ainda mais catalisada. E eu pedi uma ajuda para Débora lá. Débora vai ser muito fácil guardar o nome dela, porque ela tem o nome de minha filha. E hoje eu fiquei feliz também de saber que o meu neto recebeu o nome do pastor Noah. Olha, tem um neto agora por nome Noah. Olha, eu me senti muito feliz, né? E eu cheguei aqui por volta de 18 horas e 20 minutos, saí de minha casa às 12 horas e 15 minutos, lá da cidade de São Bernardo do Campo, onde nós estamos pastoreando uma linda igreja lá, Assembleia de Deus Missão Vida. E quando vinha para cá, vinha falando com o Senhor, Deus já tinha sentado algumas coisas no meu coração para compartilhar com os irmãos. E quando cheguei aqui, fui recepcionado ali no hotel onde eu estou hospedado, e também fui recebido ali pelo nosso querido amado irmão que nos trouxe para cá. E eu sinto que nessa convenção, eu sinto que nessa primeira AGE, os irmãos criaram, obviamente, uma atmosfera agradável para não somente me receber. Eu digo na igreja que pastoreio que nós nunca vamos ter a segunda oportunidade para provocar a primeira impressão. Nunca. É a primeira impressão é que fica. E eu creio que os irmãos criaram, e tem que ser criada uma atmosfera para que se receba pessoas, para que se receba pessoas para participarem de um evento como esse tão importante. E é tão bom quando a gente cria
uma atmosfera para receber pessoas, especialmente pessoas que nós amamos. É maravilhoso criar atmosfera. Eu recebo muitas pessoas em minha casa e a gente sempre cria uma atmosfera para receber as pessoas. Eu visitei uma igreja no ano passado nos Estados Unidos, uma igreja americana, e eu confesso para os irmãos que eu chorei desde a chegada até o término da reunião. Eu sou muito fácil para chorar, mas o que mais me comoveu naquela igreja foi de fato a atmosfera que aqueles irmãos criam para receber as pessoas. Desde o momento do estacionamento, veio uma pessoa muito alegre, sem nos conhecer, mas declarando uma alegria profunda em estar nos recebendo ali. Uma coisa fantástica, pastor Oséias, uma coisa linda. E eu me emociono muito com isso, eu me emociono com coisas semelhantes a essa, quando se cria uma atmosfera. Uma certa ocasião nós recebemos um pastor muito querido, dos Estados Unidos na nossa igreja, para ministrar na nossa igreja. E era a última ministração dele aqui no Brasil. Depois dessa ministração, ele ia de volta para os Estados Unidos. E eu me lembro que no princípio da sua mensagem, quando ele estava introduzindo a palavra, ele estava cumprimentando os irmãos da nossa igreja, ele disse: irmãos, eu estou voltando amanhã, eu não sei se era no dia seguinte, mas nos dias próximos, estou voltando para os Estados Unidos, mas estou indo embora com uma tristeza no meu coração, porque passei alguns dias aqui no Brasil e não tive o privilégio de comer jiló, e ele falou queijo branco, não é? E eu estou indo triste porque eu não tive essa oportunidade. Eu, quando ouvi aquele pastor dizer isso, eu chamei um dos obreiros da nossa igreja e disse para ele: será que nós não conseguimos jiló e um queijo mineiro para o pastor? E enquanto ele ministra, as irmãs preparam alguma coisa lá para que ele possa comer jiló e comer queijo. Esse irmão saiu, pastor, deixa conosco. E enquanto o irmão estava ministrando, as irmãs estavam preparando ali, né, um jiló refogado, depois um queijo, um arrozinho bem gostosinho. E quando terminou o culto, nós falamos para o pastor: pastor, nós preparamos o que o senhor disse que estava com desejo de comer e não tinha conseguido até então. E levamos lá. Ele ficou muito feliz, não foi, pastor Mário? O senhor não ficou feliz? Ele ficou muito feliz. Foi uma coisa muito interessante. Mas o mais importante de tudo isso, não é? O mais importante de tudo isso foi o nosso irmão que foi preparar essas coisas. Ele foi ao mercado e quando chegou no mercado não encontrou jiló. E ele se decepcionou. Falou: meu Deus, eu vou decepcionar o meu pastor. Ele pediu tanto para que a gente fizesse isso, eu vou decepcionar. E estava indo embora para o caixa para passar com o queijo, triste, abatido por não ter encontrado o jiló. E quando chegou no caixa para passar, para pagar o queijo, tinha um saquinho. Sabe daquelas pessoas que acham que não dá para cobrir toda a conta? Um saquinho. E ele achou que era um saco de limão, mas o irmão que estava com ele: não é limão não, eu acho que é jiló. E abriu, era jiló. Aquele jiló foi obra de milagre para a sua vida naquela noite, viu? Então é maravilhoso nós criarmos uma atmosfera para receber pessoas. Nós fazemos isso, nós nos agradamos em fazer isso. E é isso que eu quero que os irmãos atentem agora. É isso que Deus está esperando de todos nós quando nós nos deslocamos. Eu sei que teve pessoas que se deslocaram de tão perto, mas houve pessoas que se deslocaram de muito longe para estar aqui, para nós estarmos aqui. E o que Deus está esperando de todos nós, que viemos de longe, viemos de perto, é justamente que nós possamos, nesse momento tão importante da igreja, tão marcante da igreja, possamos então, nessa realização marcante, poder criar uma atmosfera para a presença de Deus. Quantos irmãos acreditam que Deus está presente? Eu digo para os irmãos que a resposta de uma pergunta dessa só é possível quando de fato você cria uma atmosfera para a presença dEle. É muito fácil a gente dizer Deus está presente,
é fácil, eu sinto que Ele está aqui. Mas Ele só está em lugares onde se cria uma atmosfera para Ele estar. Uma festa de celebração como essa é uma celebração a Deus. Uma convenção sem a presença dEle não tem sentido, não tem valor. Não há valor, não tem. É só um ajuntamento de pessoas fazendo coisas de crente, coisas de cristão, mas que não tem em si o verdadeiro sentido. A atmosfera, essa palavra atmosfera do grego atmos, gases ou esfera, é uma camada de ar, para os irmãos terem uma ideia, uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve então a superfície terrestre de uma forma que ela seja mantida ao redor do nosso planeta, e ela tem uma função muito importante, uma função justamente que é exercida por conta da força da própria gravidade. Então, quando se fala de atmosfera, nós estamos falando justamente do principal elemento, por que não dizer o elemento responsável pela difusão, pela manutenção justamente das formas de vida na Terra. Se não houvesse atmosfera, não haveria vida. Se não tivesse uma atmosfera no nosso planeta, não haveria vida. Então, se não houver uma atmosfera, se nós não criarmos uma atmosfera, não haverá então vida. Não haverá vida na nossa reunião, não haverá vida em nós, não haverá vida nos nossos ajuntamentos. E é tudo que Deus está querendo para estes dias, manifestar a sua presença entre nós. Uma reunião como esta, sem a presença de Deus, é como a terra sem a atmosfera, ou seja, é uma reunião sem vida. Não há vida. Porém, quem cria essa atmosfera para a presença de Deus, para a presença do nosso Cristo, para a presença do Espírito Santo, sou eu, é você. O tapete está vermelho aqui, foi colocado para passar os irmãos aqui por ele. O que nós colocamos para que ele possa estar aqui conosco? Nestes últimos dias, irmãos, está se criando muitas atmosferas dentro de muitos templos para culto a homens, para culto a celebridades. Esses dias atrás esteve na região onde eu estou pastoreando a igreja, um pastor. Ele veio para estar domingo na igreja, numa determinada igreja. Quando foi na quinta-feira, uma comitiva foi até a igreja para saber aonde que o pastor ia passar. Uma comitiva de seguranças. Pastor fulano vai estar aqui no próximo domingo, pastor, e a gente quer ver toda a logística da igreja antes de recebê-lo. Como que é? Viram tudo. Quando chegou no domingo, 1 hora antes de começar a reunião, entraram vários homens e sentaram nas cadeiras, todos seguranças. E quando o homem chegou com pessoas do seu lado, para passar pelo centro de um corredor, para tomar lugar na tribuna. Os irmãos já imaginaram se nós tivéssemos uma preocupação como essa para que a manifestação da presença de Deus estivesse entre nós? Mas é o que nós estamos vivendo. Dias que se cria muita atmosfera para culto a homens, por isso que muitas igrejas estão morrendo. Estão morrendo. Pessoas estão saindo do culto dizendo: eu não sinto nada. Eu confesso para os irmãos que eu já participei de muitos cultos na minha vida, de muitas convenções, inclusive, que estiveram presentes muitos presidentes de campo.
estiveram presentes milhares de obreiros, estiveram presentes naquelas convenções autoridades políticas, tiveram presente corais, tiveram presente orquestras magníficas, mas as personagens principais que precisavam estar presentes naquelas reuniões não estavam. Não estava. Não tinha se criado uma atmosfera para recebê-los. Não tinha se criado uma atmosfera para receber aquele que nós chamamos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Santo, aleluia, aquele que vive, aquele que é o primeiro, o último, o Alfa, o Ômega. Não se tinha criado uma atmosfera para eles. Oh, meu Deus! E a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Eu vou repetir, a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Nós precisamos almejar essa presença. Nós precisamos almejar, aleluia, essa presença, para que a presença de Deus faça alguma coisa. Temos ouvido falar, e muitos pregadores falam, que aonde Deus está, alguma coisa acontece. Tem que acontecer alguma coisa tem que acontecer. Nós não podemos sair da mesma forma que entramos. Se saímos, aleluia, bem, precisamos sair melhores. Existe uma canção que nós cantamos na nossa igreja que diz assim: o que você veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus. O que você veio fazer aqui? Eu vim para adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim para adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Eu vim para adorar a Deus. Mas como adorar alguém que pode não estar presente? Como adorar alguém que não teve nem a permissão para adentrar? Como adorar alguém que nós não criamos uma atmosfera para ele ser adorado? Conheço um pastor Israel Januário da Fonseca. Pastor Israel Januário da Fonseca contou uma certa ocasião um testemunho dado numa das igrejas em Recife por uma das irmãs que faziam parte do círculo de oração. Essa irmã, segundo o testemunho que esse pastor nos contou, ela tinha um esposo, o esposo era militar, um homem muito temente a Deus. E esse homem morreu. A irmã passou pelo período de luto e depois foi a juntar todos os documentos e papéis para que ela pudesse então entrar com a indenização que obviamente ela tinha de direito por conta da perda do esposo. Mas quando ela junta as documentações, ela precisava de uma assinatura de um comandante, e justamente do comandante que fazia parte, que estava lotado o seu esposo enquanto vivo. E ela então, orientada, marcou para falar com esse comandante. E quando ela chegou no quartel, diz que a recepção do quartel informou a ela: nós vamos comunicar o comandante para ver se pode receber a senhora agora. E diz que comunicou, e a resposta que veio do comandante para aquela irmã foi o seguinte: olha, o comandante disse que ele não pode receber a senhora. Mas por que ele não pode me receber? Minha senhora, pelo que eu conheço, o comandante não gostava do seu esposo porque ele era um homem evangélico. Ele não gostava, e
eu não queria dizer isso para a senhora, mas ele acabou de dizer que se a senhora depender dele para assinar esses papéis, a senhora vai ter que esperar muito. Ela falou: obrigado. Ela volta para casa, e na volta para casa, ela passa pela igreja, que estava em oração lá 24 horas, e adentra na igreja para ter um período de oração. E quando ela está orando, Deus toma uma irmã, através do dom da profecia, com essa palavra nos seus lábios: filha, não temas, dentro do tempo determinado, eu direi vá, você irá, e eu irei contigo. Será que não foi da primeira vez? Eu creio que foi. Mas como será agora a segunda vez? Passou algum tempo, Deus tomou uma serva de Deus para dizer num culto: filha, o tempo chegou, junte os papéis e vá. Ela pegou, juntou os papéis, sob a ordem e comando de Deus, e foi. Ela foi. Quando ela chegou próximo da guarita daquele quartel, o homem que estava na guarita fazendo a guarda, disse que os olhos dele começou a crescer, à medida que ela ia aproximando, e ele ficou estático e bateu continência para ela. Bateu continência para ela. Ela foi se aproximando e fez a pergunta: eu precisava falar com o comandante fulano de tal. E esse moço, em continência, só acenou com os olhos para ela assim, dizendo: ali. E ela entrou mais um pouquinho, caiu numa outra recepção. Quando ela chega nessa recepção, tem um outro soldado que, quando a vê, salta também e bate continência. E ela chega e diz: eu preciso falar com o comandante tal. E com os olhos, o indivíduo indica uma porta. E ela vai lá e bate na porta. Bate na porta, ouve uma voz lá de dentro: entre. E ela abre, com muito respeito, a porta, bem devagar. E tem um homem sentado numa cadeira, encosto alto. E quando ele olha por cima do óculos, quem está entrando, o irmão diz que no testemunho ele deu um salto, que a cadeira foi jogada na parede, e ele bateu em continência. E ela vai chegando com os documentos próximos da mesa, deposita os documentos e aponta para ele aonde deve ser assinado. E ele vai assinando tudo, quase sem conseguir tirar os olhos dela. Ela pega os documentos, agradece e vai embora. Vai embora. Passado algum tempo, ela está passando de novo em frente o mesmo quartel. E alguém a reconhece e diz: minha senhora, por favor. Ela atravessa e fala: pois não, minha senhora, nós estamos procurando a senhora já há algum tempo. Fomos na tua casa, não lhe encontramos. O comandante gostaria de falar com a senhora poderia falar com ele? Claro que eu posso. Introduziu ela diante do comandante. O comandante, muito feliz em vê-la, disse: poxa, minha senhora, já estamos atrás da senhora há algum tempo. O soldado ali disse: mas pois não, o que o senhor deseja? Minha senhora, nós procuramos aqui, em todos os nossos arquivos que nós temos aqui, de comandantes que já passaram por essa companhia, até outras companhias, falei com outros amigos comandantes, mas nós não conseguimos encontrar uma fotografia ou uma imagem semelhante àquele general que estava com a senhora. Quem era ele? Quem era ele? Raka Sodebácia. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu conheço. Quando ele está presente, alguma coisa acontece. Ela falou: aquele general é o general do general, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o Deus que eu sirvo. Aleluia, o Deus do meu esposo que partiu. E aquele homem prostrou seus joelhos no chão e aceitou a Jesus, o general dos generais. Cria, Rabacomandúria, cria uma atmosfera para Deus andar com você, cria uma atmosfera para Deus estar junto com você, cria uma atmosfera para as pessoas verem Ele com você. Mas o nosso desafio é justamente esse nessa noite: como criar essa atmosfera. Como criar? Aí, se alguém puder me ajudar agora aí, fazendo só mudança para mim dos slides, eu vou ficar feliz, não é?
Como criar uma atmosfera para a presença de Deus, para a presença do Cristo, para a presença do Espírito Santo? Eu entendo que não há possibilidade nenhuma de se criar uma atmosfera para a manifestação desse Deus maravilhoso que nós servimos, se não houver temor. Não há possibilidade. Temor. O salmista, quando escreveu o Salmo 89, verso 7, ele diz: na Assembleia dos Santos, na Assembleia dos Santos, na Assembleia dos Santos, na Assembleia dos Santos, Deus, aracomatúria, Deus é temível. Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam, mais do que todos. Não há possibilidade de se criar uma atmosfera para essa presença dele sem temor. Nós nunca veremos Deus ou Jesus manifestando sua presença em uma atmosfera em que eles não sejam reverenciados, não sejam temidos. Eles não vão se aproximar, eles não vão habitar em um ambiente onde eles não são venerados com maior honra, com maior estima, com maior respeito. A prostração é para Ele. É Ele que merece toda a honra. É Ele que merece toda a glória. Aleluia. Não importa quão bom seja o nosso louvor, meus irmãos. Não importa o quão bom seja a nossa adoração. Não importa quão bom seja a pregação. Não importa quão bom seja o ensino ou a oração. Ser de conformidade com a palavra de Deus. Não importa. Se Deus, se Jesus, se o Espírito Santo não forem temidos, não se aproximarão para se revelarem a nós. Se temem a homens, se tem medo de homens, tem medo de se aproximar de homens. Tem pessoas que não têm coragem de se aproximar de alguns pastores para estender a mão, tem medo. Mas o temor tem que ser a Deus, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu quero que eles se manifestem entre nós nestes dias. Eu quero. Nós precisamos que eles se manifestem. Nós precisamos. Uma convenção como essa, não há possibilidade, meus irmãos, dela acontecer com o triunfo que o Senhor quer que ela tenha, se não houver a manifestação do nosso Deus, do Espírito Santo e do nosso Cristo, nosso Jesus. E eu creio que eles estarão aqui presentes, porque eu creio que está havendo temor no coração de alguém aqui. Eu creio que alguém está aqui dentro com esse temor. Deus se manifesta justamente àqueles que o amam, àqueles que o honram e àqueles que o temem. Tiago, no capítulo 4, verso 8, ele diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Daí ele diz, presta atenção, daí ele diz: pecadores. Ele diz: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não há possibilidade de se aproximar de Deus sem temor. E não há possibilidade de ter temor se as mãos não estão limpas, se a mente está dividida, se o coração não está purificado. Tiago, quando ele escreve esse verso aqui, ele está falando com aqueles que nasceram de novo. Ele não está falando com pessoas que não são evangélicas, ele está falando com cristãos. A palavra pecador no grego aqui é hamartolos, e significa alguém que perdeu a marca. Alguém que perdeu a sua marca. Quando Tiago ele diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purificam o coração. Ele está dizendo que o temor do Senhor, ele começa no nosso coração. Oh Deus meu! Começa no nosso coração.
e se manifesta justamente nas nossas ações externas. A coisa começa aqui, e ela é manifestada nas nossas, justamente, manifestações externas. Eu, quando estava fazendo o seminário teológico, eu fiz uma matéria chamada Religiões Comparadas. E o professor que tratava dessa matéria, ele nos levou para uma aula prática dentro de um centro de macumba, no centro de São Paulo. Existiam 2 reuniões nesse centro de macumba. Uma acontecia até por volta de 22 horas e era permanência de até 18 anos. E depois das 22 horas só podia estar ali dentro pessoas acima de 21 anos. Nós éramos bacharelandos e estávamos todos ali sentados num banco para ver como que o inimigo trabalha no engano das pessoas. E no momento da reunião, no momento em que estava acontecendo toda aquela liturgia satânica, eu fiz como é de comum fazer, eu faço, eu estou na igreja, eu faço isso. Cruzei as minhas pernas. E o demônio falando na boca daquele que se dizia o pai, não sei de quem, veio na minha direção e falou: descruza as pernas. Eu, nessa hora, você imagina como cristão, que vontade de clamar pelo poder do nome de Jesus, que vontade de expulsar. Mas meu professor queria que nós víssemos como que é o agir. Descruza as pernas, porque este lugar é lugar de reverência. O que é isso? O que é isso? Ele pedindo reverência, ele pedindo respeito, ele pedindo temor. O Salmo diz que o Senhor se aproxima daqueles que o temem. Isaías capítulo 29, verso 13 diz: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, uma adoração, o temor que prestavam a eles, ou a Deus, aquela adoração feita com regras, era somente dos lábios para fora, mas não era do profundo do coração. Aproximar-se de Deus sempre começa no nosso coração, que teme, que ama Ele, mais do que qualquer outra coisa ou alguém. A maioria das vezes que a palavra coração aparece na Bíblia, não é cardia, é diaonia, é psique, é mente. O que o Senhor está dizendo, muitas vezes esse povo erra no seu coração, Ele está dizendo: erra na sua forma de pensar, erra no seu jeito de pensar. E todo pensamento gera uma atitude. E se o pensamento não for um pensamento cheio do temor de Deus, a atitude consequentemente não a será também. Não são as ações externas, mas são os motivos do coração, que para Deus é muito importante. Uma segunda coisa, para se criar uma atmosfera, é justamente a reverência. Sem reverência, não há possibilidade de criar uma atmosfera para a manifestação de Deus. E os meus pastores, meus amigos que estão aqui, já devem ter ouvido de notícias, já devem ter visto, porque hoje tudo é vinculado na mídia, tudo é vinculado na rede. Nós já vimos coisas na mídia, né? A ausência de reverência em reuniões como essa, em ausência de reverência em convenções onde está se tratando do assunto mais importante da face da terra. Não existe nesse momento nenhuma reunião que possa acontecer que seja mais importante do que a reunião que trata da expansão do reino de Deus.
Vou repetir: não existe na face da terra uma reunião mais importante que a reunião que está acontecendo em qualquer lugar do mundo para se tratar da expansão do reino de Deus. Não existe pessoas mais importantes na face da terra para tratar de assuntos do que nós, os cristãos, que estamos tratando de assuntos pertinentes ao crescimento do reino de Deus. E para tratar de assuntos como esse, precisa de reverência, meu irmão. Reverabacomandúria. Como Deus, eu tenho ouvido de muitas notícias, convenções terminarem encadeiradas, convenções terminarem com pastores empurrando um ao outro, convenções terminando com agressões. O sangue de Jesus tem poder. Nós vamos criar uma atmosfera para que Deus se manifeste, Racamandurevastúria, e este Rabacai seja cada vez mais forte. Nós estamos precisando de referenciais, meus irmãos. O Brasil está saturado do evangelho. Você liga a televisão, tem evangelho em muitos canais. Você vai para os dial do rádio, você vira alguém falando de Jesus. Nós estamos saturados do evangelho. Nós queremos gente de caráter. Nós queremos homens de caráter. Homens que de fato prezem pela sua chamada. Eu creio que Deus vai se manifestar. Eu creio que Deus vai dar alabraçomandúria. Eu creio que Deus vai dar ao presidente desta convenção coisas magníficas que muitos já não recebem mais. Oricoiabaçai. Oriabaçocômia. O livro de Êxodo, capítulo 28, verso 1. Chame seu irmão Arão, e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Esses homens foram separados, foram treinados para ministrarem ao Senhor, e se colocarem na brecha entre Deus e o povo. Mas a Bíblia diz que 2 deles, e você conhece bem essa história, 2 deles, depois de verem a glória de Deus, acabam agindo com irreverência diante do Senhor. Em Levítico, no capítulo 10, verso 1, diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam o fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Fogo profano. Isso aqui, meus irmãos, é mostrar justamente desrespeito. Trazer fogo profano é mostrar desprezo pelas coisas sagradas, irreverência, desrespeito às coisas sagradas. Eu ministro muito isso na igreja, sabe por quê? Tudo que entra na nossa igreja para o uso da igreja é consagrado, tudo. Não é mesmo, pastora? Tudo. A gente consagra microfone, a gente consagra cadeira, a gente consagra som, a gente consagra tudo. Tudo é consagrado ao Senhor. Tudo é consagrado ao Senhor. Como é que pode alguém... Às vezes as pessoas acham que isso é irrelevante. Às vezes as pessoas acham que isso não tem muita importância. Como é que pode alguém tirar às vezes um chiclete da boca e colar embaixo de uma cadeira de uma igreja? É consagrado ao Senhor. Às vezes você não entende, meu irmão, mas tem coisas que estão retidas no céu por conta da tua irreverência, por conta da sua falta de reverência. Tudo isso aqui, tudo isso é consagrado ao Senhor. Eu sou consagrado ao Senhor. Você foi consagrado ao Senhor. Você foi separado para Deus. Eu fui separado para Deus. E olha às vezes como nós estamos tratando-nos mutuamente. Gente mostrando desrespeito, gente que não respeita mais a autoridade. Se não é do jeito que quer, pastor, não aceita. Mas Deus quer fazer algo novo.
Deus está atrás de algo novo. Deus está atrás, aleluia. Deus está querendo colocar vinho novo. Deus está querendo colocar vinho novo em convenções. Mas vinho novo só vai cair em odre novo, em odres novos, que vai poder receber o que Deus tem para entregar. Olha o que Moisés diz depois do julgamento destes indivíduos. Levíticos 10, 3. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Deus está dizendo: aqueles que se aproximarem de mim, eu vou me demonstrar como o que eu sou, santo. Só santo pode estar diante de santo. Só santo pode estar diante de santo, aleluia, só santo. Então você vai criar sim uma atmosfera para a presença de Deus aqui. Se Ele olhar para você e ver em você uma reverência de um santo homem de Deus, de uma santa mulher de Deus, aleluia, de um santo jovem de Deus. E não há exceções aqui, segundo o que diz a palavra de Deus. Eu vou concluindo. A terceira forma de você criar uma atmosfera para a presença de Deus é quando nós não temos medo de Deus. Nós estamos num tempo e que tem gente que está dando, ele não pode dar glória a Deus, mas tem gente que está feliz. Nós estamos vendo um tempo que tem gente que está feliz que Deus não se manifesta mais como se manifestava lá atrás. Eu fui criado dentro da igreja. Com 9 anos de idade para 10 anos de idade, eu vi uma das cenas mais terríveis que eu poderia ver dentro de uma igreja. Eu, com essa idade, sentava numa muretinha que tinha no pé do altar. Eu olhava para cima e via o pastor pregando. Numa reunião de ceia, levantou um profeta, usado por Deus, saiu do seu lugar, veio na direção do homem que estava em cima do altar e disse: confessa os teus pecados, porque tu não és digno de estar onde está. Aquele homem, eu vejo a cena até hoje, apontou o dedo em riste para o profeta e disse: cala-te, cala-te. Deus tomou de novo a boca do profeta e disse: confessa os teus pecados, porque tu não és digno de estar onde tu estás. Ele repetiu: cala-te. Quando ele repetiu cala-te, a primeira falange do dedo indicador dele dobrou e o dedo dele virou um L. Ele recolheu a mão, porque deve ter sentido a dor, começou a chorar, deixou o altar e foi sentar. Outro irmão tomou o lugar da reunião para conduzi-lo até o final. Nunca me esqueço, aquele homem tratou com o seu pecado, mas no dia em que ele estava sendo velado no caixão, a mão direita em cima da mão esquerda, o dedo ainda estava torto. Estava lá a marca de que não se pode brincar com Deus. Agora hoje, tem muita gente que não quer isso. Eu tive uma fase da minha vida, como diz o cantor Noel, o nosso querido irmão Cícero Nogueira, ele tinha uma canção que falava que o crente Raimundo, né? Desculpe os Raimundo, mas era a canção. Ele dizia que o crente Raimundo era um pé na igreja, um pé no mundo. E com a idade de aproximadamente 17 anos de idade, eu não quis sair da igreja, eu tinha um temor também, eu tinha um medo, porque eu fui criado com muitos irmãos aqui. A palavra que era o seguinte: a mão de Deus vai pesar na sua vida.
Se você, a mão de Deus vai pesar na sua vida. Eu nunca me esqueço uma vez, pastora, que deu um trovão. Um trovão, eu era pequeno, pastor. A minha mãe falou: você sabe o que é isso, filho? Eu falei: não, é a voz de Deus. Uau, eu falei: meu Deus, se a voz dele é assim, imagina quando eles falam que a mão dele vai pesar. Então eu tinha medo desse negócio de pesar a mão de Deus. Então eu fiquei com um pé na igreja, um pé no mundo. Aí eu comecei a gostar de um tipo de culto. Qual era o culto que eu gostava? Culto que todo mundo ficava quietinho. Nada de glória a Deus, nada de aleluia, nada de língua estranha. Eu comecei a torcer para ter culto assim. Torcer. Quando começava a pegar fogo, eu começava a me incomodar. Sabe? Você tem uma ideia, o estado que eu estava, que eu chegava até a orar: Deus, não deixa pegar fogo não. Mas Deus estava vendo tudo. Estava vendo tudo. Num dia, um culto de jovens, eu estava sentado assim, nesses bancos de laterais assim, estava sentado, e daí Deus começou a se manifestar, e o poder de Deus começou a pegar na igreja. E você sabe como que é esse negócio, né? Biblicamente falando, não é? É glória que sobe para a glória descer. Não desce nada se não subir primeiro, né? Anjo subindo e anjo descendo. Então você, glória, quando você fala glória a Deus, diga glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Se o seu glória a Deus foi sincero, o que o anjo fez? Ele pegou a sua adoração e levou para diante do altar de Deus. Se Deus ficou feliz, alguma coisa vai descer para você dar o segundo, dar o terceiro e até falar em língua estranha. É assim, não desce nada se não subir primeiro. E daí uma irmã começou a dar glória a Deus, e aleluia, e daqui a pouco começou a falar em línguas estranhas, e ela foi se enchendo. E um crente cheio, ele transborda, e aquele que está quietinho começa a falar alguma coisa. Então ela começou a falar, e daí alguém já começou: aleluia, glória a Deus. Irmão, em pouco tempo a igreja estava tomada pelo poder de Deus. Eu coloquei a mão no meu rosto e falei para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Mas quando eu olhei para o meio da igreja, tinha uma irmã em pé, no lugar dela, falando em línguas estranhas, e falando, o Senhor tenha misericórdia. E ela foi saindo assim, do banco, e foi para o meio do corredor. Quando ela entrou no meio do corredor, que ela deu o primeiro passo, que era na minha direção, então o meu lado esquerdo começou a queimar. Cada passo que ela dava, eu sentia cada vez mais aquela coisa queimando. Quando ela chegou próximo de mim, eu estava com as minhas mãos no rosto. Eu lembro da minha oração que eu fiz até hoje, eu lembro dela. Eu disse assim para Jesus, não esqueço: Jesus, não me deixa morrer como Ananias e Safira, porque eu sabia que o meu estado dava o direito para ele me matar naquele lugar. Mas eu ali, ela estendeu a mão. Quando ela estendeu a mão, que ela colocou na minha cabeça, eu tive duas sensações. A primeira, que alguém tivesse jogado um balde de álcool em cima de mim, senti um gelo. E a segunda, na sequência, que alguém tivesse atirado um palito de fósforo aceso. Eu achei que eu ia morrer. Mas Deus tomou os lábios daquela mulher e disse: filho, ainda me chamou de filho. Tu escondeste dos meus ungidos, tu escondeste da minha amada, mas dos meus olhos nada está oculto. Recoube a face. Se tu foste no mais profundo dos abismos, de lá eu te arrancaria. Se tentasse subir aqui, daqui eu te derribaria. Levanta, confessa o teu delito, para que eu te alcance com a minha graça. Irmão, esse Deus é maravilhoso. A mesma ordem, Ele deu a ordem, levanta, e não me deixou só. Deu a ordem e me encheu de graça, me encheu de força. Levantei, fui lá e confessei todos os meus pecados. E estou aqui, para a glória de Deus.
Mas por que eu estou contando isso para você, para me finalizar? Sabe por que não se cria atmosfera para a presença de Deus? Porque tem muita gente com medo de Deus. E sabe quem está com medo de Deus? É aquelas pessoas que às vezes têm aquelas coisinhas ocultas, sabe? É aquelas pessoas que têm coisas ocultas. Você não tem ideia, eu como pastor, que tenho tratado dentro da igreja. Coisas ocultas. Pecados ocultos. Gente se escondendo atrás de uma indumentária. Gente usando uma máscara, que quando você olha, jamais você vai dizer que tem alguma coisa ali que Deus desaprova. Mas sabe como que é a minha oração? É sempre essa: Deus, traga a luz o que está em trevas. Traga a luz o que está em trevas. Traga a luz o que está em trevas. Então você pode dizer nessa noite: Senhor, fala porque o teu servo ouve. Você pode dizer isso? Você pode dizer: pode, Senhor. Levante alguém para vir falar comigo. Você pode dizer: levanta, levanta, Senhor. Você pode me racabassúria. Você pode dizer: pesa-me, Senhor. Pesa-me, pesa-me, pesa-me em balança fiéis, e vê se há em mim algum mal. Pesa-me. Se você pode dizer isso nessa noite, você já começa a criar uma atmosfera para a presença dele. Mas se ele não pode pesar você em balanças fiéis, aleluia, é o teu momento, meu irmão, é o teu momento. Você não precisa ter medo de Deus. Deus é maravilhoso. O que está deixando você com medo muitas vezes é os teus pecados escondidos, é os teus pecados não confessados. Aleluia. Deus pode levantar alguém nessa convenção para tratar com a tua alma, para cuidar de você, porque você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Deus te chamou, mas o inimigo sabia daquilo que você poderia realizar no reino de Deus. Racamacerabaturia. Basta. Queria, com a permissão do pastor, colocar a igreja em pé. Tenho muitos pastores amigos aqui de Curitiba que já devem ter ouvido o que eu vou contar para encerrar. Eu estava pregando numa igreja aqui na região. O pastor, eu posso até dizer, Sebastião Guirra, era um congresso. Quem estava cantando naquela ocasião e eu ministrando era o Quarteto Alfa. Nós pregamos na sexta-feira. Deus nos encheu de muita graça. Muitas almas aceitaram a Jesus. E o que nós tínhamos acertado, que o pastor tinha acertado, eu só estava para servir, é que eu ministraria todas as noites, sexta, sábado e domingo à noite. E o filho dele ministraria numa das tardes. Mas eu não sei o que aconteceu. No sábado estava tão maravilhoso, e todo mundo estava numa grande expectativa que Deus fosse repetir o que tinha feito no dia anterior, com muito mais efusão ainda. E parece que se criou mesmo aquela expectativa que quando chegasse na hora da mensagem, o pastor fosse nos chamar. Mas para a surpresa de todos, até minha, porque estava preparado, ele chamou seu filho. O filho veio e começou a pregar. E quis de todo jeito, fazer com que a igreja entrasse em ebulição. E quando chegou no final da sua ministração, como no dia anterior, ele chamou todo mundo para vir para frente, e todos vieram para frente. E no meio daquelas pessoas, veio pessoas que não eram evangélicas. E quando ele começou a orar, o demônio pegou uma moça. O demônio, o espírito maligno, pegou uma moça. Ele deu uma ordem para que aquele espírito maligno saísse daquela moça, e o espírito não saiu. E disse para ele: eu não saio, porque aqui dentro tem muita gente que é minha. Ele insistiu, mas o demônio resistiu. O pastor virou-se para mim e falou: pastor, o senhor pode orar por essa moça? Eu falei: eu posso, vamos orar.
Vamos pedir a libertação dela. Dei uma ordem. Espírito maligno, sai da vida dessa moça. Ele voltou-se para mim e disse: eu não saio, porque aqui dentro tem muita gente que é minha. Era um colégio, Imagina, pastor, a situação que eu fiquei. Senhor, socorre-me. Socorre-me. O Espírito Santo disse no meu coração: ele não disse que são dele, filho. Manda ele buscar. Manda ele buscar. E eu dei uma ordem para aquele demônio. Então, se tem gente aqui dentro que é teu, você vai buscar agora, em nome de Jesus. Vai buscar os teus. Ela começou a ranger os dentes, e ela foi virando. Ela não terminou de virar. Saiu um homem, um obreiro, estava lá na porta do ginásio. Descrevo ele como se fosse hoje. Uma Bíblia no peito, um terno vinho, uma gravata listrada vinho azul, e ele vinha pelo meio do corredor pedindo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Chegou no pé do altar aqui, eu em pé aqui, ele falou: pastor, tem misericórdia de mim, sou casado há 25 anos com a minha mulher, e há 5 anos eu estou em pecado de adultério com outra mulher. Vai buscar os teus. Não precisou. Eles vieram e foram vindo, jovens em fornicação, homens bebendo, homens jogando em loteria, homens jogando no bicho, e toda essa coisa acontecendo dentro de um contexto de igreja evangélica que canta hino de crente. Naquele dia, eu vi o que é graça de Deus quase palpável. Estava quase para você pegar a graça. Aquela multidão de gente chorando, quebrantada, pedindo o socorro de Deus. Mas Deus é maravilhoso. Ele quer manifestar a sua presença. Você vai ver. Ele estava impedido de agir naquela reunião por conta dessas pessoas. Ele estava impedido de agir, mas ele teve misericórdia. E depois que todos sentiram o perdão de Deus, eu dei uma ordem para a moça: em nome de Jesus, Satanás, sai da vida dela. Assustou, começou a chorar. O Espírito Santo disse: agora eu vou começar a agir. Ela saiu. Quando ela chegou no lugar onde ela estava, a colega de escola que tinha trazido ela para o evento abraçou ela. Quando a menina abraçou, irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu achei que o negócio tinha voltado, mas não era negócio que tinha voltado, era o poder de Deus que pegou aquela menina, e ela foi batizada no Espírito Santo. E daí Deus começou a batizar as pessoas com o Espírito Santo, renovar as pessoas com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque estava criada a atmosfera para Deus trabalhar. Deus quer fazer algo aqui. E você aprendeu 3 coisas importantes aqui: temer a Deus, reverenciar a Deus e não ter medo de Deus. Feche os teus olhos. Ele está querendo agir. Ele quer curar. Ele quer renovar. Ele gostaria de ouvir você de novo falar em línguas estranhas. Senhor, meu Deus e meu Pai, só o Senhor sabe se aqui há uma atmosfera para o Senhor se manifestar. Só o Senhor conhece cada um aqui, o levantar e o deitar. O Senhor sabe daqueles, ó Senhor, que precisam temê-lo mais. O Senhor sabe, ó Deus, daqueles que precisam te respeitar mais.
O Senhor sabe, ó Deus, daqueles que precisam reverenciá-lo mais. Oh Deus, oh Deus, pode nos ver prostrado aos teus pés, pode nos aceitar diante da tua presença. Tira o medo, Jesus. Tira o medo, Senhor. Tira o medo da manifestação do teu poder. Tira o medo, ó Deus. Ouça, meu Pai, essa confissão que está sendo feita. Ouça a confissão dos lábios deste homem agora, para que ele não tenha mais medo, para que ele não precise mais se esconder, mas para que a glória do Senhor se manifeste na vida dele, para que ele venha a ser usado nas tuas mãos, como o Senhor disse que usaria. Do que mando comandúria, Rasuto comandou Ramachero-Gamiaderabastúria, Rabassuto comandute comavácia. Senhor, o Senhor consegue encontrar neste lugar, aleluia, motivo para a tua manifestação. O Senhor consegue encontrar entre nós motivo para o Senhor ser adorado. O Senhor consegue ainda encontrar um coração quebrantado. Pai, sem a sua presença não dá. Se o Senhor não for conosco, não vale a pena. Não vale a pena. Se o Senhor não voltar com esse obreiro para a casa dele, não vale a pena. Se o Senhor, ó Deus, não voltar com ele, aleluia, para a igreja que o Senhor colocou nas mãos dele, não vale a pena. Volta com ele, volta com ele, volta com ele. Manifesta a sua glória naquele lugar. Tira, Senhor, esse peso do seu coração. Ele veio para cá, ó Deus, aleluia, com essa indagação no seu coração. Mas algo vai acontecer, algo novo vai acontecer, já está acontecendo. Oh, quando ele chegar lá, ele vai ver, ó Deus, a primeira pessoa que ele vai ver em cima daquele púlpito será o Senhor. Aleluia. Quando ele subir, ele saberá que o Senhor está ali diante dele, para, ó Pai, abençoá-lo. É o meu pedido, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.